Oi, pessoal! Começando mais uma semana desse ciclo, que é o primeiro do quarto bimestre. O nosso assunto é regra de três composta. Semana passada a gente viu a regra de três simples e agora a gente vai ver a regra de três que tem mais de duas grandezas. Tem três ou às vezes até quatro grandezas. Vamos começar a estudar a regra de três composta através de um exemplo, tá? Deixa eu colocar isso aqui mais para cima para ele não ocupar tanto espaço. Então, assim, eu vou começar com um problema e vou te mostrar a forma de montar esse tipo de problema, tá? Quatro operários, depois de 16 dias de serviços, receberam juntos 1.600. Quanto custará o serviço de 10 operários em 24 dias de trabalho? Então, pensa aqui comigo que a gente tem algumas grandezas aqui nessa situação. Vou grifar de amarelo para vocês verem. Quatro operários já é uma informação do problema. 16 dias de serviços, tá? Então, 16 dias de serviços. Deixa eu tirar esse de serviços, porque o que importa mesmo são os 16 dias de trabalho. E 1.600, que é reais, né? Também vai ser uma das nossas grandezas, tá? Quando eu digo grandezas, gente, são os elementos que podem variar no problema. Não que eles estejam variando, porque alguns estão fixos, tá? Outros não, outros vão variar. Mas o que importa é que a grandeza é algo que pode ser medido ou contado. Então, aqui, o número de operários, a quantidade de dias de trabalho e a quantidade de dinheiro em reais que eles vão receber, tá? Então, eu vou montar dessa forma aqui, ó. Número de... deixa eu só deixar mais fina a caneta, perdão. Número de operários, a quantidade de dias, deixa eu deixar mais para cá também, desculpa, e o dinheiro, certo? Isso aqui, gente, é basicamente a montagem que a gente vai utilizar para resolver. Quatro operários, 16 dias, R$ 1.600. Quanto custará? Ou seja, o meu X vai estar aqui na coluna dos reais. Eu trato isso aqui como se fosse uma pequena tabela, tá? E o meu X está aqui na coluna dos reais, porque ele perguntou quanto custará. O serviço de 10 operários em 24 dias, tá? Então, primeiramente, o que a gente tem que fazer é ver se essa situação aqui é diretamente ou inversamente proporcional, tá? Então, é isso que a gente vai analisar agora. Como que a gente analisa? Interpretando a questão. Então, a gente sempre vai fazer a flechinha do menor para o maior. Não importa se isso é descendo ou subindo, tá? Então, assim, o número de operários tá nessa direção, porque foi do menor para o maior, a flechinha acompanha. O número de dias também aumentou. Então, obviamente, o dinheiro gasto para pagamento desses funcionários vai aumentar também. Então, aqui as flechas estão todas na mesma direção, certo? Então, a gente sabe que é diretamente proporcional, tá? Então, eu vou apagar aqui a parte do inversamente proporcional, tá? Por quê que eu sei que é diretamente proporcional? Pois as flechas, opa, estão na mesma direção. Gente, eu tô falando essas regrinhas assim para vocês, mas não é para vocês decorarem. Isso aqui é só para quem tem bastante dificuldade mesmo, para quem quer um macete para se sentir seguro. Mas na real é tudo interpretação isso aqui, tá? Então eu tenho certeza que o dinheiro também vai aumentar. As flechinhas estão na mesma direção, então é diretamente proporcional. Quando é diretamente proporcional, eu vou montar a conta
como está a minha tabela. Até esqueço do enunciado que eu tinha, só vou lembrar do final e a gente vai ter aqui, ó. 4 está para 10, assim como 16 está para 24, assim como 1.600 está para x, certo? E isso aqui me dá a possibilidade de eu deixar esse 1.600 aqui, né? E aqui ter certeza que eu posso fazer isso aqui na conta, tá? Então, é sempre assim. Eu vou multiplicar as grandezas que estão completas com os valores aqui e vou deixar isolado a grandeza que tem a minha incógnita na coluna, né? Então, vai ficar 4 vezes 16 dá 64, 10 vezes 24 dá 240 e essa parte aqui eu copio. Se você for terminar a conta, né? Você vai chegar em que 64x é igual a 1.600 vezes 240. Opa, faltou um zero aqui, né? 240. Isso aqui dá 384.000. E para deixar o x sozinho aqui, eu posso passar dividindo. Essa divisão dá exatamente 6.000. E aí eu tenho que lembrar que é reais, né? Por que que é reais? Porque estava aqui na minha coluna de dinheiro o x, certo? Então, tá aí um ótimo exemplo de um problema que você usou regra de três composta, tá? Opa, deixa eu voltar aqui que eu tirei do lugar. Você usou regra de três composta, porém, essa regra de três era diretamente proporcional porque todas as grandezas estavam aumentando ao mesmo tempo, tá? Vamos agora para um problema que não vai ser igual esse, tá? Então, atenção pronunciado aqui. Para pintar um edifício, 20 pintores trabalham 6 horas por dia e concluem o serviço em 8 dias, ok? Então, tá aí de novo as nossas grandezas. Então, número de pintores, quantidade de horas por dia e quantidade de dias. E a gente já vai distribuir aqui os dados que o enunciado nos deu. 20 pintores, 6 horas por dia, termina em 8 dias. Agora vem a pergunta do problema: quantos dias serão necessários? Então, a minha incógnita vai aqui na coluna de dias. Professora, nosso problema também acabou indo na última coluna. Nada a ver, gente. Podia ir na do meio ou na primeira. O que importa é que você perceba aqui que ele está perguntando quantos dias. Então, tem que ir na coluna de dias, certo? Quantos dias são necessários para que 12 pintores, coluna de pintores vai 12, trabalhando 8 horas por dia, então na coluna de horas vai 8, pintem o mesmo edifício. Isso aqui a gente não dá muita bola, mas é bem importante que seja o mesmo edifício, porque se ele falasse que esse edifício aqui tem 25 metros e esse aqui tem 50 metros, a gente ia ter que colocar mais uma coluna aqui, ia ser metros do edifício. E aí a gente teria aqui, né, que eu falei ali, e a gente teria mais uma coluna. Isso não acontece nesse problema, eu estava explicando, né? Mas se acontecesse, a gente teria mais uma grandeza para trabalhar, tá? E aí eu vou fazer aquela interpretação para ver se ele é direta ou inversamente proporcional, né? Vamos ver então. A quantidade de pintores diminuiu. Ah, professora, você fala diminuiu, mas põe a flecha para cima. Não é que eu tô pondo a flecha para cima para dizer que aumentou. Eu tô falando que foi do menor para o maior, tá? Então, se você for ver em ordem cronológica, né, ele diminuiu de 20 pintores para 12 pintores, então diminuiu. Quantidade de horas. Quantidade de horas, gente, aumentou, né? Então, foi de 6 para 8 a quantidade de horas, certo? E a quantidade de dias, a gente vai ter que pensar bem no que vai acontecer com essa quantidade de dias, tá?
A duração em dias vai ser uma diminuição ou um aumento de dias, né? A gente não sabe, então a gente vai dar sempre prioridade para deixar isso aqui permanecer como ele tá. Então eu vou montar aqui da seguinte maneira: 20 vezes 6, 12 vezes 8, claro que em forma de fração, e 8 está para x. Como aqui essas duas grandezas aqui, tá, são inversamente proporcionais, tá? Veja, se eu tiver 20 pintores, 6 horas por dia, eles terminam em 8 dias, eu tive uma diminuição do número de pintores e um aumento do número de horas, tá? Mas a questão é que a duração do serviço, né, que é o número de dias, e o período que a gente trabalha vai ser inversamente proporcional, tá? Então, a gente tem certeza que é inversamente proporcional, tá? Pela interpretação do problema, a gente tem essa certeza, tá? Não tem uma regra que eu possa te dizer quando que é inversamente proporcional, quando que não é, tá? A regra é interpretar o enunciado. O enunciado é o que está te dando as respostas que você precisa, tá? Então, para pintar um edifício, 20 pintores trabalham 6 horas por dia e concluem em 8 dias. Quantos dias serão necessários para que 12 pintores diminuam o número de pintores? Trabalhando 8 horas, aumentou um pouco as horas. Pintem o mesmo edifício. Então, você tem que prestar atenção que o número de dias e o número de horas trabalhadas são inversamente proporcionais, tá? E o número de pintores e o número de horas também são inversamente proporcionais. Então, o que eu vou fazer aqui nessa questão? Eu vou terminar fazendo assim, ó, 20 vezes 6 dá 120. 12 vezes 8 dá 96. E o 8 sobre x eu vou copiar. Só que agora eu vou inverter isso aqui, porque esse problema é inversamente proporcional. Então, eu vou colocar 96 sobre 120 e 8 sobre x. Essa inversão que eu fiz foi da interpretação do enunciado que eu tive que ter. Então, vai ficar 96x igual a 8 vezes 120. O x vai ser 960 sobre 96. Então, o x vai ser 10. E o que são esses 10? Aonde estava o nosso x dias, né? Então, a nossa conta aqui, estou diminuindo para você poder ver o todo. Esse 10 aqui vai ser dias, tá? 10 dias. E assim, gente, você pode ter, professora, eu não entendi muito bem por que você inverteu. Eu inverti porque eu, interpretando o enunciado, percebi que a questão era inversamente proporcional. Então, eu inverto o lado que nós não temos a incógnita. O lado que tem a incógnita tem prioridade para ficar como ele está. E o lado que não tem a incógnita tem que ser invertido, tá? Isso é bem importante também a gente fazer. E interpretar o enunciado sempre, tá? No livro a gente tem mais alguns exemplos, ok? E eu também vou deixar para vocês alguns vídeos de sugestão para vocês assistirem com mais exemplos, né? Que tem bastante disso também na internet. Mas eu preciso que vocês façam os exercícios para treinar, tá bom? Então, até semana que vem. Tchau, tchau.